Quando a gente fala do transtorno de personalidade narcísico, né, o narcisismo, a gente está falando de uma característica autocentrada em detrimento da outra pessoa. Mas mais que isso, né, ela usa a outra pessoa para conseguir aquilo que ela quer. Esse relacionamento, ele é um ciclo de abuso e recompensa. Ele tem um padrão, ele tem características que são muito semelhantes e até rígidas, que se repetem e que geram um trauma de relacionamento. Então, a pessoa que se conviveu com um narcisista ou que convive com ele, ela desenvolve um transtorno de estresse, um transtorno traumático. É grave, né? Então, só para lembrar que o transtorno narcisista, né, faz parte do que a gente chama de tríade maligna. Então, a gente entra com as psicopatias, sociopatias e narcisismo. Por que chama tríade maligna? Porque o tratamento é muito difícil, porque tem prejuízo para o outro Sim. especial. Aliás, quem vem para o tratamento é o outro. As pessoas se perguntam, o narcisista vai tratar? Ele vai tratar se ele acha que ele tá tendo algum, ele não tá conseguindo aquilo que ele quer. Ele vai tratar por estar, porque isso de alguma maneira dá para ele uma carta na mão, né? Diante do grupo ao qual ele pertence, ou frente à pessoa com a qual ele se relaciona, ao vínculo do trauma. E por isso que é tão importante a gente divulgar, a gente também educar sobre quais são os traços, quais são as características, para que você consiga identificar nas relações ao seu redor, para que você também possa procurar ajuda, para que você possa escolher as suas relações quando dá para escolher. Sim. Né? Porque a gente se relaciona, a gente tem pai, mãe, filhos, amigos, relacionamentos amorosos, trabalho, né? Então, existem algumas relações que a gente escolhe. Tem algumas relações que a gente não escolhe. Então, eu não escolhi meu pai e minha mãe, eu não escolhi meus filhos, eu escolhi ter filhos, mas eu não escolhi os meus filhos. Muitas vezes eu posso escolher meu chefe, às vezes eu não posso escolher. Me divorciei e tenho filhos. Eu não tenho como não ver mais, não ter mais contato com o pai dos meus filhos, que é narcisista, por exemplo. Né? Então, meu pai é narcisista. Eu não tenho essa escolha. Agora, existem algumas outras que a gente pode escolher. Algumas relações a gente pode dizer, olha, assim, não tem limite definitivo. Então, o que a gente está dizendo é que, independente de alguma maneira, né, independente da relação que a gente pode se proteger. Se eu não posso escolher, eu posso criar estratégias para me proteger de alguma maneira. Exato, para que aquilo o traumatismo da relação, como eu falei, né, que em inglês eles chamam de trauma bonding, que ele seja menor. Então, a ideia é que a gente oriente para que as pessoas se protejam e sofram menos, adoeçam menos por conta dessas relações. Ele sente a dor do outro, ele percebe a dor do outro, mas aquilo para ele não é importante para ele. Deixe não seja a dor dele. Agora, ele é muito perspicaz socialmente. Então, nessa primeira fase do love bombing, ele é muito sagaz em perceber o que a outra pessoa quer, o que a outra pessoa precisa. E aí ele faz o que a gente chama de espelhamento, ou mirroring, né, em inglês, porque eu estou falando as palavras em inglês porque a gente tem encontrado, né, é o que vai aparecer. Então, mirroring, que é o espelhamento. Então, a vítima, o chave vítima, fala assim, nossa, eu me senti compreendida. Essa pessoa também quer a mesma coisa que eu. Então, esse momento de identificação é o que puxa a vítima. E é muito intenso, porque isso se chama love bombing. O narcisista é uma pessoa muito intensa. E de uma maneira em geral, né, o que a gente vê é que é uma pessoa com uma grande intensidade na vida, uma voracidade na vida. É uma pessoa que tem muito vocabulário. Isso a gente também não pode se iludir. Então, a pessoa vai falar de emoções, ela tem muito vocabulário, ela tem muitas palavras, mas são palavras vazias, é um discurso vazio. Na experiência, é uma pessoa que está sempre voltada para fora. Ela está sempre ocupada da imagem, ela está sempre ocupada do que os outros vão achar, está sempre ocupada dessa voracidade com o mundo, de sempre se expandir, né? Uma pessoa muito expansiva, ela vai expandindo os territórios. Porque o que tem por dentro, então chegando aí no cerne do narcisista, é um vazio e um ego frágil. A gente teve o love bombing, aquela lua de mel, aquela coisa do conto de fadas, muito envolvente. E só que a vítima, ela sente que tem alguma coisa que não bate. Sabe a questão da intuição, o gut feeling? A pessoa sente. Então, tá tudo maravilhoso, mas tem aquela excitação, mas ao mesmo tempo tem aquela coisa, será que tem, será que não tem? Será que é uma relação, será que não é? E aí, quando ela externaliza essa dúvida, o que acontece? Geralmente é quando tem uma leve chantagem emocional, isso é bem importante da gente entender que no começo é leve, mas depois ela vai ficando cada vez mais pesada, do tipo, mas você não confia em mim?
Olha tudo que eu fiz para Olha tudo que eu fiz pra você, essa é clássica. fazendo, então como que você não confia? Os sacrifícios que eu fiz por você. Como essas coisas eu comprei, quantos presentes eu dei para novos. O plafond vai caindo e começa a segunda fase. Que é a invalidação, a desvalorização. E aí tem algumas características, né, dessa segunda fase que são importantes para nós, que não é só uma segunda fase, tá, gente? Então, a coisa não é tão linear assim que vai acontecendo. Isso. Se a gente for pensar, é uma espiralação da relação. Então, vai virando aquela relação montanha-russa, que horas briga, aí manda a pessoa embora e volta, aí leva flores, e aí traz a desvalorização do outro, ou de tudo que vem do outro. Ação, que talvez esse é muito importante. Então, minimizar aquilo que o outro está sentindo, ou as experiências vividas pelo outro, invalidar. A invalidação também é algo muito forte que vai acontecendo. O gaslighting faz a pessoa dar uma estouradinha na o narcisista vai falar assim, não, mas foi você que soltou a faísca. A faísca, a explosão é culpa sua. Mas você abriu a... Não, mas se você não tivesse Se você soltado a faísca... falado essa palavra, eu não tinha explodido. E qual é o objetivo do gaslighting? O objetivo é uma confusão e a pessoa vai se duvidando de si mesma. Então vai gerando uma instabilidade na pessoa e aumentando a autodúvida, a falta de confiança própria, de autoconfiança. Eu não sou confiável, as minhas percepções não são confiáveis. Exatamente. E qual é o objetivo disso? Vamos lembrar o objetivo do narcisista? Dominância. Poder. E quando a outra pessoa fica com uma baixa autoestima, com uma baixa autoconfiança, ela fica mais refém. E aí entra a parte heróica. O narcisista fala, eu sou o seu herói. Você é todo confuso, olha só como você é todo atrapalhado. Deixa que eu ajeito a sua vida. Gerando uma dependência emocional, né, da vítima com o abusador, que é um relacionamento tóxico. Sendo um relacionamento tóxico, gera um estresse crescente na pessoa e um sofrimento muito grande. A pessoa vai perdendo a própria estrutura. São pessoas que antes de conhecerem o narcisista estavam muito bem na vida, tinham sua própria estrutura, estavam organizando uma vida para si. E aí o narcisista vem e ele usa a estrutura do outro para fazer estrutura para si. Quando o outro perde a estrutura, então quando a pessoa chega e perde a própria estrutura de vida, o narcisista geralmente se desinteressa. Aí vem o descarte. Se a vítima não saiu, aí existe a fase de descarte. Então, qual é o nosso objetivo aqui? É trazer todas essas características para se você perceber essa ajuda. Porque, olha, se você está passando por isso, não é da sua cabeça. Uma coisa, você não é fraca. Existe uma alteração química, como de dependência química. Inclusive, a gente fala de suprimento, né? Que a vítima, a pessoa com a qual o narcisista se relaciona, é o suprimento. Que é um termo que a gente também usa para dependências químicas. E o que tem em comum um relacionamento narcísico com uma dependência química? A pessoa que é dependente química, ela sabe que aquilo não tá fazendo bem pra ela, mas ela não consegue largar. A pessoa sabe que não tá saudável, não tá bacana, não tá legal. Mas alguma coisa nela, e aí ela se envergonha, inclusive, de não conseguir sair disso. Mais se avança, mais difícil fica de sair, maior são os danos. Né? Então, quanto mais os red flags, né, os sinais vermelhos, eles são tão divulgados, são sinais de alerta. 3 sinais de alerta. Conversa com alguém, compartilha, troca uma ideia. Tem um outro termo que chama guilty trip, que é você jogar a culpa no outro, na verdade. Então, assim, a pessoa fez uma coisa errada. Então, por exemplo, trair. Mas eu traí porque você me deixou sozinho. Você não respondia a mim no trabalho, eu fiquei... Sim. Não. Né? Então, assim, o narcisista nunca vai assumir culpa, ele nunca vai pedir desculpa. E ele sempre assume, ele sempre arruma um jeito de que alguma palavra que você usou, algum gesto, o jeito que você olhou, a roupa que você vestiu, foi motivo. E não é uma coisa assim que essa pessoa arruma um motivo, porque ela acredita nisso. Sim, então a gente precisa entender que não é assim, não. Ele se sente culpado, mas aí não joga a culpa. Não. A pessoa, ele não entende a culpa, porque para ele, aquilo que ele fez certo ou errado se justifica pelo comportamento da outra pessoa. Aí que não existe empatia. Exatamente. A pessoa ela é tão voltada para fora que está sempre escaneando tudo o que o outro está fazendo, o que o outro pode estar pensando. Então também tem a interpretação do que o outro está pensando, de como o outro é. Pega coisas da história da pessoa, muitas vezes, né? Histórias. Naquela fase ali inicial, ele vai da percepção social. A forma como você se relaciona com os amigos, com a família, tudo isso é munição. Isso. Para que ele possa justificar os próprios comportamentos, as próprias ações. Aquelas relações
que a gente não tem como sair. Limite. Aí estamos falando algo que é difícil das pessoas. E o narcisista, na hora que você fizer o limite com o narcisista, ele não pode ser direto. Né? Porque quando a gente coloca limite para o narcisista, um limite direto, ele vai pular até o teto, voltar 15 vezes e ainda vai te pisotear. Então, Ele vai te, olha, ele vai. E por que ele faz isso? Para você não ousar fazer isso de novo. Então, ele vai te castigar. Para você se arrepender infinitas vezes. E quando você for colocar limite novamente, ou você for falar não, ou decepcioná-lo, você lembra do que aconteceu assim, e aí você não faz de novo. Então, olha como a pessoa, o supply, né? A pessoa, ela vai se desvitalizando mesmo, como você falou. ela vai se encolhendo, né? E ela vai se silenciando. vai ficando encurralada. A segunda coisa é ter um lugar seguro, né? Uma pessoa que consiga te orientar nisso, te validar, te dar energia. Acho uma atividade. E lembrando sempre, né? O narcisista vai te tentar tirar as suas atividades. Cuidar da saúde mental é muito importante. E, assim, existe uma outra fase que pode acontecer, não. Se chama hoovering, que é lugar de volta. Então, vamos lá, você teve aí o descarte. Sim. Mas você está lá com outra pessoa. Agora que eu tô mudando, você tá indo embora. Você se prepare. Você vai se sentir bastante culpado. É isso. Porque ele vai fazer isso. Eu preciso de você. Vai jogar mina, né? Quando você precisou de mim, eu tava aí, eu sempre te dei apoio. E agora que eu tô precisando de você, você não tá aqui pra me apoiar. Você pode sair? Sai. Agora não pode. Coloque limites. Limites, muitas vezes, né? Como a gente falou, não limites diretos, mas limites indiretos. Ter estratégia. Uma terapia para conseguir processar essas questões e você não ser reativo. Encontrando as maneiras como dar limite pro outro. Né? As maneiras como a gente mantém uma certa distância. O no contact, né? Não contato. Afastamento é o mais seguro, mas muitas vezes se não dá, por exemplo, vocês têm filhos em comum, seu pai, sua mãe, torne o contato o restrito ao extremamente necessário. Exatamente. Curtos períodos, períodos muito curtos, que é o que é possível sustentar sem entrar nas respostas de estresse. Isso. Sem entrar nos alertas. Destacamos esse trecho porque ele traz um conhecimento valioso e enriquecedor, importante para refletir. O resto está no vídeo completo, que a gente vai deixar no final. Até o próximo episódio.